vamos convidar a Lígia. Boa noite, querida. Só liga o microfone. Boa noite, Marlon. Boa noite, amigos e amigas do Boa Nova. Uma alegria estar novamente com vocês. Querida, bom trabalho. A gente vai acompanhar aqui o seu estudo. Vamos aqui, com muita alegria, torno a dizer, vamos hoje refletir juntos sobre o capítulo 88 do livro Pão Nosso, Mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E no capítulo 88, que tem por título Correções, Emmanuel vai comentar um versículo da carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 7, aliás, desculpe-me, capítulo 12, versículo 7. Paulo registra: se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrija? E Emmanuel comenta para nós dizendo: bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insustentável e influência renovadora destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerte ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porque isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior, com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita-a humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Uma beleza o comentário de Emmanuel nessa referência feliz que ele faz à carta de Paulo aos Hebreus, onde, como vimos nesse capítulo 7,
ele vai comentar a correção do filho pelo pai. O filho, nós, criaturas de Deus. O pai, o Deus, criador de todas as coisas. E Paulo vai, conversando com os hebreus, abordar 2 aspectos importantes consignarmos para a nossa reflexão. O primeiro aspecto é o do pai, que corrige a seus filhos por amor. Eu tenho a carta de Paulo aqui no meu computador, e é muito bonito como ele diz, num outro versículo desse capítulo 12º da sua carta, ele diz assim: se reverenciamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigem, como não nos sujeitarmos ao Pai dos Espíritos para vivermos e sermos participantes da sua santidade? Se a gente atende e entende que é preciso atender e reverenciar aos nossos pais, aqui da carne, como ele se expressa, não é? Como não nos sujeitarmos ao Pai dos Espíritos? O Pai dos Espíritos, o Deus Criador de todos nós. E é muito bonito e é uma promessa que ele nos apresenta quando ele diz para vivermos e sermos participantes da sua santidade. Vamos voltar a isso um pouquinho depois. Então, o primeiro aspecto é o do pai que o corrige a seus filhos por amor, por amá-los, por querer para eles o melhor. E o segundo aspecto, abordado ainda pelo apóstolo Paulo, é de como nós lidamos com a correção que nos alcança. Ele diz, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser gozo, senão tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. No início, a correção sempre nos parece motivo de tristeza, de abatimento, muitas vezes, e na maioria das vezes, porque ela contraria os nossos desejos imediatistas agora, não é? Mas depois a gente vai perceber, interessante, que ela produz um fruto pacífico de justiça. É justo aquilo que está nos alcançando como correção. E é justo que nós sejamos exercitados por ela, pela correção, para alcançarmos uma condição melhor para nós mesmos. E ainda o apóstolo continua dizendo para nós: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Uma expressão de que Paulo gosta tanto, não é? Apesar, Senhor. Em outro momento ele diz: das mãos cansadas e dos joelhos desconjuntados, eu caminho na busca do encontro contigo, da comunhão contigo. E ele diz ainda, e é muito bonito, quando nos aconselha: fazei veredas diretas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente e antes seja sarado. Ele nos aconselha a escolhermos caminhos retos, o melhor caminho, não é? Veredas direitas para os nossos pés, por onde caminharmos, para que manquejando não nos desviemos, pelo contrário, sejamos sarados. É a busca do melhor caminho, do caminho reto, da porta estreita que Jesus nos convidou. Muito bem.
esse segundo aspecto é o que a Emmanuel vai comentar para nós e abordar, convidando-nos exatamente a compreendermos a correção do Senhor, aceitando essa correção sem relutar. Mas o que é a correção? Vamos nos recordar da nossa condição de espíritos em evolução ainda imperfeitos. Lá no Código Penal da Vida Futura, no livro O Céu e o Inferno, que nós usamos como suporte doutrinário para a nossa reflexão em O Céu e o Inferno, na primeira parte, capítulo 7º, das penas futuras, segundo o Espiritismo, o Código Penal da Vida Futura, vai nos dizer que, em virtude da lei do progresso, nos é dada a possibilidade de repararmos os enganos cometidos, nos despojando do que temos de mal para adquirirmos o bem que nos falta. Isso é a correção. É a possibilidade de nós repararmos os nossos enganos, tenham eles sido cometidos por qualquer razão. Podem ser enganos do passado, que nós trazemos marcados em nossa alma em uma nova encarnação, podem ser enganos de nossas escolhas menos felizes de agora. A misericórdia de Deus nos oferece, através de suas leis e ensejando a lei do progresso, a oportunidade de corrigirmos esses enganos cometidos. Olha a delicadeza de Kardec, quando chama as nossas faltas, o nosso pecado, como diríamos há algum tempo atrás, em outras correntes religiosas, não é verdade? Ele fala de enganos e nos é dada a possibilidade de corrigirmos esses enganos. E o que nós precisamos fixar em nossa mente é que essa correção ela é permitida por Deus como um ato de amor de Deus para conosco. Porque ainda em O Céu e o Inferno, toda imperfeição é causa de sofrimento para a nossa alma. Do mesmo modo que toda a perfeição que vamos adquirindo, ela será sempre fonte de gozo e atenuante para os sofrimentos da nossa alma. Assim como acontece a correção, não é? Nós vimos que toda imperfeição, assim como toda a falta promanada, a falta realizada, traz consigo, e isso é muito importante, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Toda imperfeição, assim como toda a falta dela promanada, consequente, traz consigo o próprio castigo. A imperfeição traz consigo o próprio castigo como uma consequência natural. E diz Kardec para nós, assim, a moléstia pune os excessos, como da ociosidade nasce o tédio. E o importante, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Eu digo a vocês que este pensamento que a doutrina espírita nos traz é um pensamento importantíssimo. E nós tivemos até vontade de nos estendermos um pouco na reflexão do que isso significa. Não há necessidade de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Não há necessidade de uma condenação especial, como não há necessidade de alguém que condene.
na falta, olha, isso é tão importante, na falta, na própria falta, está o castigo, como uma consequência natural da falta cometida. As leis de Deus, a perfeição dessas leis maiores que regem todas as coisas em todos os universos, tem os seus mecanismos. E somos nós mesmos, através das nossas vivências e de processos de sintonia que conseguimos já perceber, que vamos buscar naturalmente, dentro de um mecanismo da própria lei, as situações que serão favoráveis à reparação necessária das faltas por nós cometidas, sem que haja uma figura, a nossa imagem e semelhança, encarregada de determinar, ajuizar. Isso está na lei de Deus. Deus é o princípio dessa lei maior. E é essa a lei que nos rege, e é a ela que estamos submetidos. Muito bem. Submetidos a essa lei, e é instigante, como eu gosto de dizer, nós entendermos esses mecanismos que vão nos afastar da imagem daquele Deus persona que ainda precisamos construir, um Deus que vê, que julga, que ajuda, que escolhe, que privilegia a uns muitas vezes, em nosso entendimento atrapalhado do que seja a grandeza desse poder superior, um poder superior que nos rege. Então, muitas vezes, diante da correção necessária, da oportunidade da correção, vai dizer Emmanuel, uma correção que nós não entendemos e muitas vezes não conseguimos suportar. Nós repelimos o aguilhão salvador. É bonita essa expressão, não é? Essa metáfora, essa figura usada pelo Espírito, a correção como o aguilhão salvador. E mergulhamos, olha que forte isso, mergulhamos na noite da rebeldia, perdendo possibilidades preciosas de reajuste e de modificarmos, buscando para nós mesmos uma nova forma de viver. Muitos de nós, diante dos fatos e das situações difíceis de resolver, ainda fazemos uma opção pela revolta. E revoltados, fugimos às correções necessárias em processos de indiferença diante das oportunidades, o que Emmanuel ainda configura para nós como um suicídio lento. E muitas vezes chegamos até mesmo a nos revoltar contra Deus, de uma forma infantil e imatura, nos desconectando assim. É um ponto que Emmanuel toca para nos ajudar a compreender a palavra do apóstolo Paulo. Nós nos desconectamos das forças superiores da criação, criamos em nosso espírito o que o mentor amigo chama compactas paredes de sombra, e nos isolamos, nos acrisolamos, distanciados das fontes generosas do bem, em estados dolorosos de sofrimento. Se a gente volta lá ao céu e ao inferno, nós vamos ver que Kardec nos traz uma outra figura, a figura do romeiro, diz ele, o romeiro que se desgarra, ou em caminho perde tempo, remancha no caminho, perdendo tempo, o ritmo da caminhada,
e retardando assim a sua marcha, esse romeiro não pode se queixar, senão de si mesmo. É sua responsabilidade, não é? O tempo maior que ele vai levar para, aceitando a correção, reorganizar o seu próprio trajeto, redefinir as suas próprias escolhas, porque nós sabemos que o que chamamos pecado um dia é apenas uma escolha menos boa que fizemos em uma hora e que é preciso reparar, corrigir, acertar o passo, corrigir a caminhada. E nessa hora, meus queridos, a doutrina espírita vem a nosso favor, nos favorecendo com os recursos do entendimento para, como dissemos, a compreensão das leis da vida, através das quais Deus se manifesta, abrindo para nós as possibilidades de trabalho em favor de nós mesmos. Entender a correção, buscar a correção, submetermos-nos à correção, porque entendemos o seu papel em nossa vida, exercitando diante dessas oportunidades de corrigenda a obediência e a humildade, é fazermos um investimento no nosso futuro. E aí nós voltamos ao texto da carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, quando ele diz de forma muito linda para nós que o Pai nos espera para que sejamos partícipes da sua santidade, para que possamos estar conectados com Ele integralmente, participando de uma experiência diferente de alegria, a experiência de Deus, de estar com Deus, que vai nos possibilitar uma vivência de que nós não conseguimos, ainda hoje, na nossa pobreza, imaginar, mas que será para nós o significado daquela alegria que foi mais tarde, após o apóstolo, traduzida para nós. Ao contrário, antes do apóstolo, corrigindo, trazido por Jesus, quando ele nos apresenta a figura do filho pródigo, nos lembrando que o filho que se distancia, se desconecta do pai, em um exercício de humildade e obediência, de reflexão e de entendimento da vida, perceber a necessidade de retornar à casa do pai, ele, ao longe ainda na estrada, visualiza na varanda, no alpendre da casa, o pai a esperá-lo. E o pai vai ao seu encontro para abraçá-lo e para vesti-lo e para, colocando em seu dedo simbolicamente uma aliança, estabelecer com ele essa unidade feliz que todos nós aspiramos um dia conseguir e que com certeza alcançaremos um dia. Que Deus nos abençoe, então. Obrigado, querida, pelo estudo, mais uma vez. Eu é que agradeço sempre. Um bom descanso e até o próximo convite, a próxima oportunidade.